Retratos de Santa Catarina. Oferecimento Construtora Espíndola. Sua confiança é o nosso alicerce. A cidade que tem o ponto mais alto habitado no sul do Brasil e é considerada por muitos a mais bonita da Serra Catarinense. Aqui, os turistas são atraídos pelo frio, que muitas vezes cobre de neve essa bela paisagem. Em 2010, a cidade registrou a maior nevasca dos últimos anos. Os turistas se divertiram com os flocos de neve e admiraram o chão coberto de branco. E o frio é constante aqui em Urubici, em qualquer estação do ano. Da vista do nosso hotel, o amanhecer de um dia lindo é mais um sinal de que as temperaturas estão bem próximas de 0 grau. No Morro da Igreja, a atração mais conhecida e visitada da cidade, a sensação térmica é ainda mais baixa. Aqui, a 1.822 metros de altura, foi registrada a menor temperatura já atingida no Brasil. 17,8 graus negativos em 1996. E só para a gente ter uma ideia, estamos em pleno outono e o termômetro marca agora 2 graus positivos. Sempre que a temperatura baixa, esta família de Blumenau arranja um jeito de vir para Urubici. A gente gosta muito de fazer esses passeios rurais, então a cada frio que dá, a gente se desloca, procurar um pouquinho mais do frio, né? Os filhos, que hoje estão com 9 e 7 anos, apreciam essa vista desde bebês. Em 2010, a Eliana também trouxe as crianças e eles conferiram a nevasca que deu aqui, né? Isso, em 2010 deu bem forte. A gente nem conseguiu subir de carro, a gente teve que vir de pé, mas mais ou menos as crianças mesmo veio até a metade das pernas, foi bem legal. E é nesse trecho da cidade que a gente começa a nossa viagem. Vamos começar por 4 pontos de Urubici que ficam próximos e podem ser combinados no mesmo passeio: o Morro da Igreja, a Cascata Véu de Noiva, a Serra do Corvo Branco e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Além dos cânions, a grande atração aqui do Morro da Igreja é a Pedra Furada. A gente consegue observar bem aqui de cima, são 30 metros de circunferência que deixa essa bela paisagem ainda mais bonita. Aqui no Morro da Igreja fica esta área militar da aeronáutica. Aqui está instalado o Sindacta 2, órgão do Ministério da Defesa responsável pelo controle do tráfego aéreo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Aqui passa uma trilha que chega até a Pedra Furada, mas para chegar até lá é preciso pedir permissão da aeronáutica. Na mesma estrada que leva ao Morro da Igreja, fica a Cascata Véu de Noiva, outra atração turística imperdível aqui de Urubici. E a cascata fica dentro desta propriedade particular e é preciso pagar o valor simbólico de R$ 3 para fazer o passeio. São 62 metros de altura. Em épocas de frio rigoroso, essa cascata chega a congelar. Para quem gosta de esportes radicais, um prato cheio para a prática de rapel. Gosto dos lugares bonitos, onde tem natureza, está comigo. Seguimos daqui para a Serra do Corvo Branco, que fica a 15 quilômetros da entrada do Morro da Igreja. A serra faz parte da SC 439 e foi o primeiro caminho a ligar a Serra Catarinense ao litoral do estado. Este é o ponto mais conhecido da Serra do Corvo Branco, a garganta, onde a estrada fica mais estreita e o carro parece ser engolido por esses 2 paredões de 90 metros de altura. A garganta da Serra do Corvo Branco é considerado o maior corte em rocha arenítica do Brasil. Aqui é possível conferir o fenômeno do aquífero Guarani, o maior depósito de água potável do mundo. Enquanto o paredão do lado esquerdo é úmido, o do lado direito é seco.
Isso acontece porque a rocha do lado esquerdo é formada pelo arenito botucatu, uma rocha sedimentar que permite a infiltração e o armazenamento da água que forma o aquífero. Este é o quarto ponto turístico desse nosso primeiro passeio aqui em Urubici e essa é a estrada que leva para a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Essa imagem de Nossa Senhora de Lourdes está aqui desde 1944. Oi, gente, tudo bom? Essa é a primeira vez que vocês conhecem aqui a Gruta? É a primeira vez, sim. Então achou do que daqui? Nossa, eu achei assim maravilhoso essa formação geológica aqui, junto com a queda da água. É a primeira vez que eu venho aqui, nunca tinha conhecido, achei bem bacana. Aqui a gente começa a observar uma das principais características de Urubici. A cidade tem o maior número de cachoeiras, cascatas e quedas d'água do sul do Brasil, como essa aqui de 10 metros, que fica dentro da gruta. É interessante que ali a natureza com um sentimento religioso traz um sentimento com a Mãe Terra, proximidade, cachoeiras. Depois de visitar esses 4 lindos pontos turísticos de Urubici, a nossa equipe resolveu dar uma parada para almoço no Paradouro Santo Antônio, um dos preferidos aqui da cidade. Todo o restaurante foi construído com madeira de demolição e olhem só, esse tronco de araucária fica bem no meio do restaurante. Obrigada. Mais alguma coisa? Não, só isso. A gente está aqui com a truta, que é um dos principais pratos da casa. Eu pedi truta com amêndoas e manteiga e agora a gente vai dar uma experimentada aqui. Gente, a gente já acabou de experimentar um prato aqui que é o típico de vocês, que é a truta, mas um dos mais vendidos é a carne, né? Isso, na verdade nós trabalhamos com carnes e trutas, né? Nossas carnes são especiais mesmo, nós trabalhamos com raças britânicas, né? Que é Aberdeen Angus e Hereford, então são extremamente macias, elas têm um marmoreio que a gente chama, que é um filetezinho de gordura dentro da carne e quando a gente coloca na parrilla ele desmancha, então fica sensacional. Vamos fazer uma parada rápida para os comerciais, mas a gente volta daqui a pouco com outras opções de lazer e um pouco da história de um dos maiores criadores de truta do Brasil. A gente volta já! As obras e serviços da Espíndola Construtora e Incorporadora se destacam pelo excelente nível de qualidade. Adepta ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, a empresa está de acordo com as principais normas qualitativas do mercado. E para consolidar o sucesso da Espíndola Construções, agora você vai conhecer o lançamento especial na bela praia de Palmas do Arvoredo. Cenário paradisíaco para viver dias de tranquilidade e felicidade em Governador Celso Ramos. Neste ano, a construtora Espíndola está lá entregando o Boulevard Praia de Palmas, um diferencial em ser um Residence Club, uma inovação para você. Um residencial de alto padrão com ampla área de lazer, piscina adulto e infantil, academia, raia para natação, brinquedoteca, salão de festas, espaço gourmet, quiosques com churrasqueira para toda a família, além de quadra poliesportiva, espaço para luau e meditação, bicicletário e toda a área com projeto paisagístico integrado. No Boulevard de Palmas, cada detalhe foi pensado para trazer conforto aos seus moradores. Venha viver esse sonho na Praia de Palmas. Plantão de vendas 48 3243 7575. Construtora Espíndola, sua confiança é o nosso alicerce. Sair da rotina e sentir um misto de sensações únicas. Urubici, localizada na Serra Catarinense, é a folha do pinheiro, né? Distribui o pinhão por cima da grinfa, coloca fogo e espera a grinfa toda queimar. Ela queima rapidamente, né? Então você espera ela queimar. Assim que a grinfa está totalmente queimada, você começa a tirar os pinhões para o lado. Está pronto para comer. Pronto para comer.
Outra ótima opção de lazer para quem fica nos hotéis fazenda e pousadas de Urubici são as cavalgadas que vão de 1 a 5 dias. Nós temos a possibilidade de irmos daqui a Bom Jardim, acampando uma noite, tendo incluso café da manhã, almoço e jantar. E em Bom Jardim da Serra, a van transporta as pessoas e o caminhão transporta os animais. Entre os dias 14 e 20 de julho deste ano, acontece o tradicional evento Cavalgada dos Aparados da Serra. Esta é a primeira vez que os apaixonados por cavalos saem de Urubici para o passeio de 6 dias pelas belas paisagens da serra. Churrasco para esquentar, vai ser uma época fria. Vamos passar para o Bom Jardim da Serra, a convite deles, até que agradeço isso, que eles nos convidaram a participar. E de Bom Jardim vamos em direção ao Rio Grande do Sul, em São José dos Ausentes. Mas nem só de paisagens vive Urubici. A cidade é conhecida como a capital nacional das hortaliças. Gilvan é agrônomo aqui da região e vai conversar um pouquinho com a gente. Gilvan, quais são os principais cultivos aí da cidade? Bem, Urubici, como você disse, se destaca pela produção de hortaliça e também, não só de hortaliça, também na bacia leiteira, gente, hoje é muito importante, e também fruticultura, a produção de maçã e ameixas, né? E essa produção de maçã que tu estava falando, o frio contribui bastante, né? Sem dúvida. A cidade de Urubici está a 920 metros, então a gente tem uma vantagem de começar a produzir maçã em relação às outras regiões pelo menos 15 dias antes. Então a gente já entra com um preço um pouco melhor nessa situação, né? E muitos restaurantes aqui da região, que são turísticos, são abastecidos por vocês, né? Sem dúvida. Além dos restaurantes locais, a gente abastece de toda a região de litoral, porque a gente tem a característica de produzir hortaliça no verão, enquanto que outras regiões não estão produzindo. Então a gente disponibiliza esse material para todos os restaurantes do litoral, de forma geral, né? E tem um pessoal aqui em Urubici que tira proveito das duas principais atividades econômicas da cidade. A gente veio conhecer o programa Acolhida na Colônia, que começou aqui em Urubici em 2006 e busca integrar as principais atividades econômicas da cidade, a agricultura e o turismo. É isso mesmo, Dilma? É isso mesmo. A partir de 2006 a gente integra a Associação Acolhida na Colônia, que tem por finalidade integrar, receber as pessoas que vêm da cidade grande para curtir um pouco do espaço rural. Aquilo que é cotidiano na vida do agricultor, a sua alimentação, o seu estilo de vida, enfim, o modo de viver do homem do campo. E que rotina é essa que as pessoas que se hospedam aqui vivem com vocês? Eles vêm para buscar um contato com as pessoas do meio e também para vivenciar a alimentação, o colher, a maneira como que se planta, consumir um produto mais in natura, um produto produzido pelas pessoas que aqui vivem. Perfeito, a gente acabou de assistir algumas das inúmeras atrações de turismo que tem aqui em Urubici, né? Mas ainda a agricultura é a principal fonte de renda do município? Ainda. A agricultura ainda é a principal fonte econômica de Urubici. Esperamos que em breve seja mudado esse foco para a área do turismo. Esses investimentos em infraestrutura, já tem alguma previsão, alguns projetos em andamento? Sim, nós temos. Nós estamos pavimentando ruas alternativas, porque o Urubici ele é constituído só com uma pista de rolamento de desafogo do trânsito, não é? Que é a rua principal. Todas as ruas paralelas aqui desafogam nessa rua principal. Já estamos investindo aqui em asfalto e pavimentação de ruas paralelas, mas no final eles vão desafogar na mesma rua. E com esse trânsito que está previsto, com a conclusão dos caminhos da neve, já com estudos realizados, isso vai importar num fluxo de veículos a maior de 30 mil veículos por mês. Então nós temos que ter um anel viário que contorne essa situação, porque do contrário vai sufocar o Urubici. Então o futuro nesse campo turístico, ele é muito promissor. E contando mais com a hospitalidade e o gênio aqui das pessoas que aqui residem, que é formado por uma miscigenação da colonização alemã, italiana e leta, além do campeiro aqui residente,
com vontade de vencer, de crescer, uma mentalidade muito aberta para as conquistas. Então, que isso difere Urubici das outras cidades aqui da região serrana. Urubici é o terceiro maior produtor de frutas do Brasil. E a gente vai conhecer agora a criação do segundo maior produtor desse peixe de água doce do país. A gente está aqui com o Hélio Antunes. Ele é biólogo e um dos pioneiros no estudo da criação de frutas. Hoje ele é responsável pela segunda maior criação de frutas do país. Hélio, um dos destaques principais aí da tua criação é a fruta azul, né? Explica pra gente por que ela é tão rara. É porque ela na natureza, ela só existe na forma estéril. Só eu tenho essa fruta reproduzindo. E quando eu percebi que tinha uma fruta azul fértil, eu digo, bom, se eu cruzar com a fruta marrom em cor recessiva, eu não vou ter fruta azul. Então eu cruzei aquela fruta azul com um macho amarelo. E aí eu consegui 700 alivinos de fruta azul. As cores comuns são o quê? Marrom, amarelo? A cor da natureza é só o marrom. O amarelo já é uma coisa rara. Ele estava falando que essa amarela é conhecida como a Gold. É conhecido como a Gold. Essa é uma fêmea, né, pela característica da cabeça, que é arredondada. O macho tem uma cabeça afilada e é uma... Essa não é muito grande, mas ela é bem azul. Uma linhagem rara da espécie arco-íris. Exatamente. Ela tem o olho é azul escuro e a dourada tem o olho marrom. E a gente estava conversando que ela passou de estéril para fértil por uma casualidade, né? Por uma coisa da natureza. Porque o que é a esterilidade? Ela é triploide, né? Sim. E nesse caso, essa azul aqui é um diploide, ela é um indivíduo normal. Então foi uma sorte aí do destino. Foi uma sorte do destino. E como é que é para você ter começado aí com esse estudo em 1977, né? E hoje conseguir produzir essa fruta azul, dá um orgulho aí desse estudo? Eu acho que eu sou uma pessoa, em termos do país, realizada. O meu país ainda não me reconheceu como um ser humano que criou uma atividade econômica, né? Eu sou responsável direto por essa atividade econômica, porque eu não só iniciei as primeiras pesquisas no Brasil, como também eu sou autor da ração. E antes de ter uma ração específica para a fruta, não se conseguia criar. Agora a gente segue para um ponto turístico que fica bem próximo aqui da casa do Hélio e chamou a nossa atenção quando a gente estava vindo para cá, a igreja matriz da cidade. Bem no centro da cidade fica a igreja matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens. O projeto arquitetônico em forma de cruz e arco foi idealizado pelo padre José Alberto Gonçalves Espíndola. Os restos mortais dele encontram-se aqui, dentro da igreja. A gente conversa agora com Roseli, ela é guia da cidade, e vai nos contar um pouco sobre essa história. Roseli, ele era realmente um visionário, né? A obra começou a ser construída em 1965, como é que foi isso? Ele era, sim, um visionário. Ele iniciou essa obra em 1965 com o apoio da comunidade, uma comunidade pequena, que é Urubici. E com esse apoio da comunidade, eles levaram 8 anos para concluir essa obra. Ela foi inaugurada em 1973. Aqui na igreja a gente tem 4 destaques, né? Que são os portais de entrada, o vitral, o entardecer e a coroa. Explica um pouquinho pra gente. Para tudo ele dava um significado. Então ele dizia que a coroa era a coroa em homenagem a Nossa Senhora, porque é Nossa Senhora Mãe dos Homens. E na época ele já tinha uma visão turística, porque ele dizia que era agradecimento a Deus pelas belezas naturais de Urubici. Tem os outros vitrais que ele dizia que eram formatos de raios, que era para as orações dos fiéis chegarem ao céu com a rapidez de um raio. E a igreja também, ela hoje cabe 1.100 pessoas sentadas, e é uma igreja grande para um município pequeno. E não pense que não enche, enche muito essa igreja, várias vezes. A gente vai dar mais uma paradinha para o intervalo e daqui a pouco você acompanha a nossa visita ao Morro do Campestre, as inscrições rupestres e a Cachoeira do Avencal. Não perca! Em Palmas do Arvoredo, seu sonho vai virar realidade. Nadir Espíndola Residence. Excelência em diversidade, o projeto apresenta apartamentos com 6 plantas diferentes.
Apartamentos com 3 suítes, uma suíte e 2 dormitórios e uma suíte e 1 dormitório, nas modalidades apartamento ou loft duplex. A construtora Espíndola está lançando o seu 9º empreendimento na Praia de Palmas, o Nadir Espíndola Residência, com loft, uma grande novidade da construtora Espíndola para você. Escolha o melhor para você e sua família. Seu endereço de praia, o Nadir Espíndola Residência. No Nadir Espíndola Residência, a diversão é garantida, com piscina adulta e infantil, salão de festa para 40 pessoas com churrasqueira, espaço kids e playground. Construtora Espíndola, sua confiança é o nosso alicerce. Sair da rotina e sentir um misto de sensações únicas. Urubici, localizada na Serra Catarinense, é palco de geografia extraordinária com clima e beleza singulares. E Urubici Parque Hotel te espera neste cenário de encantos. Nós temos hospedagem aqui para todos os gostos. Turismo, master, alpino. E aqui, obviamente, ele vai ser muito bem hospedado. Depois de meia hora de caminhada, a gente chega aqui no topo do Morro Campestre e vale muito a pena. A paisagem é linda, é imperdível e tem uma floresta de araucárias também que vale a pena a paisagem. As inscrições rupestres deixadas há milhares de anos aqui no Morro do Avencal são outro atrativo de Urubici e ficam a apenas 5 quilômetros do centro da cidade. São 4 painéis esculpidos por povos que viveram aqui há 3.000 anos. Esta aqui é a máscara do guardião, que dá para ver perfeitamente a imagem de um rosto. O Keller é pesquisador de arte rupestre e estava me falando que esse é um dos painéis mais importantes de Santa Catarina, ou o mais importante, o mais importante painel aqui do sul do país até, né? E aqui nesse painel nós podemos ver os símbolos mais antigos da humanidade, né? Uma vulva, vocês devem ter visto ali, né? Então essa vulva tem lá em Lascaux, em Altamira, né, que são as grutas paleolíticas mais antigas da Europa, na arte rupestre, com 39.000 anos, 40.000 anos. Né? Nós descobrimos até um observatório astronômico pré-histórico. Então era um povo culto mesmo, né? Uma civilização que morou aqui, que infelizmente foi muito mal estudada. Né? E ligado à natureza, né? Sim, porque eles moraram aqui milhares de anos em harmonia com a natureza. Completa harmonia, nos legaram a natureza intacta, assim, digamos, né? Em outros lugares do estado se encontra algo muito semelhante, assim? Olha, esse símbolo da vulva nós encontramos mais aqui no interior do estado. Aqui tem em Lages, tem em Porto União, temos aqui em Timbé do Sul, temos em outros sítios aqui de Urubici, né? Em algumas cavernas também, em outros paredões também com vulvas, né? Então, uma coisa assim bem bacana, o pessoal era bem religioso, digamos, naquela época.